Olá pessoal, Estevam Facuri aqui novamente. Eu estou fazendo esse vídeo hoje pois eu acabei de ter uma conversa com um colega de faculdade lá da USP, onde eu faço pós-graduação, e a gente estava conversando sobre o tema indústria do dano moral, entre aspas, porque é um conceito não tão recente, que vem cada vez mais sendo arraigado na população, de que muitas pessoas entram na justiça para industrializar o dano moral, para conseguir dano moral em cima de tudo, e que de fato isso seria uma conduta errônea, enfim. E sempre que esse assunto surge aquele famoso caso do McDonald's, que aconteceu nos Estados Unidos, que foi realmente emblemático, acredito que vocês conheçam, em que uma mulher deixou o café cair em seu colo e o júri condenou o McDonald's a pagar quase 3 milhões de dólares na época. Então, muito se fala de, então vale a pena eu ir no McDonald's e derramar um pouco de café no meu colo, porque eu nunca vou ganhar isso na minha vida. Bem, então eu estou fazendo esse vídeo hoje só para explicar para vocês o que foi esse caso do McDonald's realmente, porque realmente quem assistiu o vídeo vai entender que não foi um caso tão absurdo quanto parece. Na verdade, quem cometeu os absurdos, ao meu ver, foi o McDonald's. Bem, o nome da mulher é Liebeck, Stella Liebeck. Ela tinha 79 anos na época, portanto idosa, e ela estava indo ao McDonald's no drive-thru com o seu neto e pediu um café. Ela colocou esse café no colo, o carro estava estacionado, e na hora de abrir para colocar o açúcar, o creme, ela deixou um pouco de café cair em seu colo e teve queimaduras de segundo e terceiro grau, que lhe realmente causaram prejuízos vitalícios. Ela ficou realmente deformada para o resto da vida. Bem, ela, por ser uma senhora, né, todo procedimento cirúrgico é um pouco mais delicado, ela realmente quase morreu por causa disso. O próprio cirurgião disse que nunca havia visto um caso tão grave e realmente ela ficou em uma condição crítica. Ela perdeu vários quilos, chegou a pesar menos de 40 quilos por causa das cirurgias e ficou deformada para o resto da vida. As despesas médicas dela na época, quando chegaram a cerca de 11 mil dólares, ela entrou em contato com o McDonald's e perguntou se eles ressarciriam ela pelos gastos até então suportados. E o McDonald's simplesmente ignorou essa questão. Então, os procedimentos médicos aumentaram, chegou-se ao montante de 20 mil dólares gastos, desembolsados por ela, para resolver essa questão, e novamente ela quase faleceu. Ela entrou em contato com um advogado que já havia ganhado do McDonald's antes, e esse advogado foi atrás dos McDonald's da cidade para medir a temperatura dos cafés e percebeu que de fato estava muito acima do mercado. A temperatura estava acima de 30 graus Fahrenheit, que no total aqui no Brasil daria quase 90 graus Celsius. Então, já convertendo o total da temperatura do café. Então era um valor realmente acima do mercado, da temperatura, que estava causando um certo dano à população em geral. Já havia mais de 700 ações nesse sentido, de pessoas reclamando e pedindo danos morais e materiais pelos sofrimentos suportados. E o caso dela foi emblemático porque muitas coisas aconteceram que foram favoráveis. Por exemplo, já haviam essas 700 ações antes. O próprio gerente, durante seu depoimento, o gerente do McDonald's, disse que eles tinham coisas mais importantes para resolver. Realmente falou que a temperatura do café era perigosa, mas eles tinham mais problemas para resolver. Então tudo isso influencia na opinião do júri. O sistema judiciário deles é um pouco diferente do nosso. O nosso júri aqui é só para causas que realmente são contra a vida, crimes contra a vida. Então não seria um caso de júri aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos é diferente, como a gente pode ver nas séries americanas, por exemplo. E lá o júri realmente vendo essa questão de tantas centenas de pessoas, quase 1000 pessoas que judicializaram a questão, né? Então, portanto, no total, mais de 1000 pessoas sofreram isso, com certeza, com a temperatura do café. E o café não reduzia a temperatura, mesmo com as 700 ações. Então, eles se valeram do artifício lá que chama punitive damages. No Brasil, a gente tem o caráter pedagógico da pena. Então, o júri decidiu punir o McDonald's num valor que realmente fizesse com que ele diminuísse a temperatura do café, que estava causando prejuízo a diversos cidadãos americanos. Então,
Com base nisso, nesses punitive damages, eles chegaram nesses quase 3 milhões de dólares. No final das contas, a Stella Liebeck, que só havia pedido 20 mil dólares para ressarcir seus gastos com o médico, que nem queria entrar no judiciário a priori, acabou inclusive reduzindo esse valor num acordo. Ela não recebeu os quase 3 milhões, ela fechou com um pouco mais de 600 mil dólares. E claro, não devemos julgá-la, é uma pessoa física, sim, um cidadão relativamente sem condições financeiras, conseguir ganhar de grandes advogados corporativos, ela deveria ser considerada uma heroína. Porém, não é o que aconteceu. A mídia taxou ela de ser uma velha gananciosa, isso está em vários jornais, para que a gente pode ver. E outra coisa, criaram-se associações, as empresas que tiveram medo desses punitive damages, criaram associações para coibir esse tipo de ação, porque eles ficaram com medo. Então se meu produto é ruim, eu posso ser punido em milhões de dólares. Então, por exemplo, citar aqui algumas empresas, a Pfizer, Texaco, Philip Morris, criaram, por exemplo, a ação de cidadãos contra lawsuits abuse, que seria ações judiciais abusivas. Então, eles fizeram todo um trabalho, essas corporativas, essas grandes empresas, para, de fato, moldar a opinião pública de que isso seria abusivo. Então, quando a gente ouve esse caso, provavelmente a gente vai ouvir alguém desmerecendo essa mulher que deveria ser considerada, sim, uma heroína. Então, eu espero ter elucidado esse caso do McDonald's. Depois eu faço um vídeo mais específico sobre a indústria do dano moral, que eu acho realmente que no Brasil a gente sofre um caos, que os juízes estão dando tudo como se fosse mero aborrecimento cotidiano, como se isso não fosse nada, e não condenando as empresas. Ou seja, para as empresas está valendo a pena causar esse constrangimento. Eu cito aqui só um exemplo dessas ligações que a gente recebe todo dia, um número de São Paulo, que quando a gente atende, desliga. É muito difícil de um juiz condenar uma empresa dessa. Então, para as empresas, ainda vale a pena. Por isso que é tão interessante esse punitive damage, que seria aqui no Brasil o caráter pedagógico da pena. Um valor que realmente punisse a empresa e fizesse com que ela parasse de agir dessa forma. Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo tema, pessoal.